Pessoal, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Essa é a assembleia do projeto Up Easy Home. Meu nome é Eduardo, eu sou responsável pelo projeto dentro da GPR e vou conduzir com vocês essa apresentação. Em função do coronavírus e dos seus impactos, a gente optou por fazer essa assembleia de maneira virtual. Então, eu estou com a minha máscara aqui, que eu vou colocar depois da minha fala. O pessoal está usando máscara e a gente entende que esse é um ambiente seguro aqui dentro do estúdio. Quero aproveitar para apresentar o Lucas, sócio da GPR, que vai falar sobre mercado, o Marcelo Martins, arquiteto, que compõe a equipe responsável pelo conceito do empreendimento. O nosso planejamento para essa assembleia está constituído em 60 minutos. Durante 40 minutos, a gente vai fazer a explanação aqui do conteúdo, 10 minutos a gente reservou para perguntas e respostas e os outros 10 minutos para sorteio de vaga de garagem, certo? Então, essa é a nossa ideia de condução da Assembleia. Há 15 dias atrás, a gente compartilhou o edital. Nesse edital, a gente tem o conteúdo dos itens que a gente vai deliberar em conjunto aqui na Assembleia. A gente vai começar falando sobre o conceito do projeto. A gente quer aplicar a metodologia de gerenciamento de projetos através do PMI no projeto UP. Então, assim, construir uma ponte é um projeto, fazer uma faculdade, ter um filho. O UP, por reunir essas características de início, meio e fim, a gente encaixou ele como um projeto imobiliário, né, e vai usar essas melhores práticas do PMI para conduzir o projeto. Dentro das melhores práticas, a gente tem 3 pilares fundamentais que a gente vai buscar com bastante afinco para conseguir entregar eles. O primeiro é a qualidade. A qualidade não só no piso bem assentado ou numa parede no prumo, mas sim uma qualidade no financeiro, na contabilidade, na prestação de conta aos investidores, enfim, uma qualidade 360 graus. O segundo pilar que a gente vai buscar é o pilar do orçamento. O nosso orçamento para o UP, ele está em 13.261. E o nosso objetivo é batalhar dia a dia para que o orçamento seja suficiente para a gente finalizar o projeto. Além disso, o terceiro pilar é o prazo. O nosso empreendimento ele tem data para começar e data para finalizar. E a gente vai se manter fiel a não proporcionar o atraso de cronograma. Então, é qualidade dentro do prazo e dentro do custo. É isso que a gente vai buscar. Aqui, a gente vai fazer uma breve recapitulação do terreno. Então, o UP ele é concebido por 3 terrenos. Cada um desses terrenos, a gente precisou retificar a área, que é o seguinte: o tamanho da matrícula não batia com o tamanho físico. Então, a gente entrou com um processo administrativo-jurídico para retificar essas áreas e depois unificar. Hoje, o UP ele tem um terreno de 963 metros quadrados, que é a soma desses 3 terrenos. Essa é a topografia, né, mostrando a área total do terreno. Os investidores, eles começam a integralizar o valor da sua cota e a gente tem como primeiro bem da SPE, o primeiro bem do grupo, o próprio terreno. Então, esse documento formaliza que o terreno unificado do UP está em nome, né, da SPE. Essa é a primeira garantia dos investidores. A Prefeitura de Florianópolis colocou em prática uma operação chamada asfaltaço. E, por sorte, a nossa rua, Nilo Cordeiro Dutra, ela entrou dentro desse projeto e foi asfaltada. Antes, eu coloquei aqui uma imagem, era lajota e depois virou o asfalto. E a gente entende que isso é um upgrade, né, no nosso empreendimento, tendo em vista que a pavimentação da rua, né, agrega para futuramente o empreendimento ser valorizado. Aqui eu vou passar umas imagens do processo de demolição das casas.
Ao invés de usar a máquina, derrubar tudo que a gente tinha no terreno, a gente contratou uma empresa que fez uma demolição seletiva. Então, a gente entrou e tirou o portão, depois tirou as janelas, tirou as portas, separou o que era plástico, o que era fio, enfim, tentou reaproveitar ao máximo, né, o que tinha dentro da casa. Aqui são alguns números e alguns objetos que a gente conseguiu, né, fazer através dessa demolição seletiva. Essa é uma imagem do terreno atual. O que a gente fez? Fez uma nova topografia para poder realmente, sem as casas, entender o afastamento, o tamanho de cada um dos muros. E depois a gente entrou com um novo laudo de sondagem. Quando as casas estavam no local, a gente não conseguiu fazer muitos furos, porque as casas impediam de chegar em alguns lugares. Como a gente suprimiu as casas e o terreno ficou limpo, a gente contratou um novo laudo de sondagem, tá? Para que o engenheiro possa ter informações suficientes para definir qual tipo de fundação a gente vai realizar no local. Bom, feito essa introdução inicial, eu vou passar a palavra agora para o Marcelo, o arquiteto, que vai explanar para vocês um pouco sobre o projeto arquitetônico e também sobre o BIM, que é a compatibilização que a gente utilizou, né, para chegar no projeto final arquitetônico, tá bom? Obrigado. Deixa eu tirar aqui e desmascar, tu consegue me ajudar? Obrigado. Bom, muito boa noite a todos, boa noite para vocês. Primeiro, eu queria agradecer à GPR a oportunidade de estar aqui, conversando um pouquinho sobre o projeto do UP, um projeto que a gente, lá na Schneider Martins, ficou bem feliz de desenvolver, um projeto focado em investidores, racional, organizado, 100% dentro da lei, como a gente sempre brifa lá com o pessoal da GPR. Faz parte de um trabalho difícil aprovar e desenvolver projetos aqui em Florianópolis, mas a gente ficou bem satisfeito do desenvolvimento desse projeto. Ele tem produtos diferentes dentro dele, né? A gente tem loft, a gente tem apartamento, a gente tem um complexo de unidades que são bem diferentes entre si. Esse trabalho foi desenvolvido também lá pelo escritório do CENI, a gente é coautor desse trabalho e fica bem agradecido aí da oportunidade do desenvolvimento dele. Então aqui a gente está vendo uma imagem inicial. Ele é um projeto que, apesar de ser bem racionalizado e focado em investidor, esse projeto ele tem uma linguagem bem contemporânea. Assim, até me lembro do briefing que a GPR nos passou, que ele tem uma ideia, uma imagem de um projeto bem atual, bem moderno, mas que ao mesmo tempo ele dialoga com as coisas que estão acontecendo ali em volta, com um bairro que é importante para a cidade, central, um bairro que tem características de estar muito próximo da Universidade Federal. Então é natural que a gente tenha uma arquitetura bem moderna num prédio que a gente espera que vai estar bem voltado para estudantes. O conceito do prédio é bastante isso, né? Nesse prédio, nessa imagem que a gente está vendo aqui atrás, aparece bem, a gente tem um conjunto grande de materiais diferentes. A gente tem o tijolo, a gente tem o vidro, a gente tem cores diferentes, e é esse ritmo de fachada que a gente procurou demonstrar ali para ele. Deixa eu ver um pouquinho para o lado aqui, para mostrar. O terreno tem um desnível de um lado a outro, né? E essa inclinação a gente tentou tratar e resolver ela toda no pavimento térreo, que é um pavimento bem simples, básico. Vocês praticamente não veem ele aqui, ele é escuro, né? A gente tentou sumir com ele e deixar o que realmente aparece aí são os pavimentos tipo dos apartamentos, que são o que foi feito para brilhar aí. Então o conceito do prédio é um prédio moderno, bem contemporâneo, integrado com o espaço urbano do que está em volta. Aqui, por acaso, a imagem até mostra isso, né? Mostra a pessoa que chega de bicicleta, mostra o pedestre. A gente está bem interessado em proporcionar nesse projeto uma vida urbana mesmo. Até vou voltar. Aqui já dá para ver na fachada que a gente tem materiais de revestimento cerâmico, a gente tem as esquadrias que são bem grandes, tem uma condição de ventilação e de iluminação bem boa para o projeto. A gente está bem focado nesse tipo de trabalho aqui. Aqui começam as áreas de uso comum do empreendimento.
o prédio foi pensado para ter uma área de uso comum do que precisa, nesse foco que a gente tem. Então, a gente tem academia, que é essa primeira imagem que está aqui. Ela está lá em cima na cobertura do prédio. Tem, inclusive, uma vista bem legal. Assim, o prédio, além dela estar em cima do prédio, o prédio está num lugar de topografia. Ele está mais alto do que o que tem em volta. Então, é bem bacana essa situação. Aqui tem a lavanderia, que é um equipamento que é bastante usado ultimamente, principalmente nas unidades mais compactas. É bem comum que a pessoa deixe de ter uma lavanderia no seu apartamento e passe a usar uma lavanderia condominial, né? É um conceito bastante próprio dos prédios mais novos. Assim. Aqui a gente tem um salão de festas, que também fica lá no rooftop. Esse salão a gente também imaginou como um equipamento bem importante, quase comunitário, assim, para que as pessoas possam usufruir de uma área de lazer legal. E junto dele, acho que na próxima imagem, e junto dele a gente tem essa área que é quase um terraço. Ele não é totalmente coberto, mas ele tem esse pergolado aí para gerar um pouco de sombra, mas é um ambiente bem contemplativo, de descanso. A gente está bem entusiasmado de que essa área de lazer vai ser uma área bem legal no futuro para os moradores. E, de alguma forma, para os clientes investidores, porque essas áreas condominiais a gente tem acreditado muito de que elas agregam valor nos empreendimentos imobiliários, né? Aqui, bem brevemente, então, um pouquinho eu já falei antes. Então, a gente tem esse grande espaço multiuso lá em cima, que, na verdade, deixa eu até voltar para mostrar, ele é, na verdade, tanto um gourmet, aí a gente tem uma dupla utilização desse espaço, né? Até sempre no sentido de otimizar as áreas de lazer. Ele tanto pode servir para como um espaço gourmet, quanto também para um espaço de coworking. Então, eventualmente, estudantes querem se reunir para estudar, usar um computador, uma coisa, ao invés de usar na sua unidade, esse espaço pode estar disponível para isso também. Além disso, a gente tem aquele lounge terraço, que eu já comentei, a gente tem a lavanderia e a academia, e aí tem outras qualidades que são aí inerentes a esse projeto, que são os medidores de água individual, obras de preço de custo, para serem um bom investimento para os nossos clientes. A gente está sempre focado em que essas obras tenham baixo custo de condomínio. Então, se eu tiver obras que são investimentos com custos de condomínio alto, isso acaba virando um mau investimento. Então, os medidores de água são individuais, a obra contempla o reaproveitamento de água da chuva, que é uma coisa bem sustentável e gera economia para o condomínio. A água da chuva ela acaba sendo utilizada para lavar as calçadas, para lavar a garagem, para as áreas de uso comum dos jardins. O empreendimento é todo 100% acessível, ou seja, a gente respeita uma norma técnica nacional, que é a 9050, que trata da acessibilidade. Na hora que eu estou na frente do meu prédio, eu já tenho lá o lugar para elevar um eventual cadeirante, a gente tem toda a sinalização de porta, elevador, a gente tem vaga acessível na garagem, o elevador vem inclusive nessa área de lazer que está lá em cima. Então a gente tem dá bastante para defender que o prédio é um prédio que respeita as normas de acessibilidade. E às vezes as pessoas perguntam mas esse cadeirante não existe. As normas de acessibilidade elas não estão feitas só para o cadeirante, elas estão feitas para um idoso, elas estão feitas para pessoas que tenham algum tipo de dificuldade, né? Ou a pessoa não enxerga, não necessariamente para um cego, a pessoa pode ter alguma dificuldade de enxergar. Então, hoje nós estamos novo ainda, mas amanhã não vai ser assim, né? E empreendimentos que cuidam da acessibilidade estão cuidando de uma vida útil maior, aí, da melhor condição e conforto para as pessoas. Além disso, a gente tem vagas de visitantes, vagas de estacionamento, e aí a gente tem vaga de visitante de carro, que é o convencional, prédios na cidade já há algum tempo tem vagas de visitante de carro, e os prédios mais novos, eles têm vagas de visitante de moto e vaga de visitante de bicicleta, né? Então, os modais diferentes de transporte estão funcionando bem nesse prédio. Daqui a pouco eu tenho uma entrega que vem de moto e a gente tem lá disponibilizado um lugarzinho para esse cara parar e ter todo o conforto, inclusive usuários, moradores podem ter esses espaços disponíveis. Além disso, as garagens a gente definiu aí com acabamento de revestimento cerâmico. Isso é do mesmo jeito que na fachada. Acho que isso mostra um compromisso
tanto da gente projetista quanto da empresa que está executando, por um bom padrão de construção. Eu tenho dito isso, não tenho nenhum problema em dizer. Essa obra de preço de custo, lá dentro do escritório, ela é tratada do mesmo jeito que um produto imobiliário de incorporação, então o mesmo padrão, as coisas que a gente tem numa incorporação, das melhores consultoras da cidade, vocês podem estar certos que também está sendo executado aqui. Os profissionais que estão envolvidos, e aí não falo só pela gente no escritório, o pessoal que trabalha em projeto estrutural, elétrico, hidráulico, preventivo, são todos de excelente gabarito aí, tenho muita tranquilidade em dizer que o grupo está em ótimas mãos. Aí, a nossa parte de trabalho de projeto, ela, além dessa parte da concepção de fachadas que vocês viram, ela envolveu uma parte que é a especificação, o projeto executivo, que é um projeto detalhado, especificado para a obra, e uma série de especificações que compõem a obra. Então, eu só ilustrei algumas imagens aqui bem esquemáticas, mas é para deixar claro para vocês que nós já temos em projeto todo o detalhamento desse projeto, que inclui quais são os revestimentos, quais são os tamanhos dos blocos, as cores do projeto, quais são as louças que a gente vai usar, quais são as torneiras que a gente vai usar. O projeto está inteiro especificado. Isso já foi passado para a GPR, para que o orçamento fosse o mais preciso possível. A gente trabalhou bastante, com bastante afinco nisso. Então, todas as especificações de projeto foram passadas para a construtora. É natural aí que eventualmente vai e volte, a gente sugere alguma coisa e o fornecedor mudou o produto e tal, de modo que essas especificações são uma referência, mas elas são uma referência importante para o nosso projeto. A gente está bem confiante na qualidade desse material. Aqui tem uma imagem que eu separei, que é uma perspectiva do prédio, desenvolvida em software BIM. Depois a gente vai mostrar um pouquinho melhor para vocês o que é um software BIM. Aqui a gente tem, então, a junção de uma série de especificações desse projeto, tudo que faz parte dele, de tipo de materiais de acabamento, esquadrias, vedações, áreas permeáveis, impermeáveis, tudo isso compõe o projeto que está aqui. Como eu tinha usado essa palavrinha agora há pouco, esse projeto foi desenvolvido em BIM. BIM é uma tecnologia bastante nova de desenvolvimento de projetos, de certo modo, nova não só no Brasil, nova no mundo todo, está todo mundo remando nessa tecnologia, que ela consiste basicamente, ao invés esqueçam o nanquim, esqueçam a prancheta, esqueçam os métodos convencionais de desenho, agora a gente projeta tridimensionalmente, e mais do que o trabalho de arquitetura, a gente junta dentro desse modelo BIM todas as informações de todos os projetos que compõem essa obra. Então, ali dentro, visando a melhor compatibilização do projeto, que é a integração entre os diferentes projetos, a gente tem ali o elétrico, o estrutural, o telefônico, o preventivo de incêndio, o hidrossanitário e a arquitetura. Eu até vou pedir para eles passarem um videozinho que eu separei para vocês, que eu acho que isso vai ficar mais claro. Aí a gente tem um projeto preventivo de incêndio, que apareceu em vermelho. Em seguida, o azul é a parte de água fria, água quente. Então, todos esses projetos que estão aí sendo vistos em separado, eles são juntos nesse modelo 3D, o que permite que a gente tenha muita eficiência. A gente consegue enxergar com muita clareza se a viga está batendo no cano de água ou no cano de esgoto, se as paredes têm as espessuras corretas. Então, esse projeto desenvolvido em BIM, ele integra o que a gente chama de disciplinas, todas essas disciplinas de projeto, e dão para a obra, ali a gente está fatiando o prédio de cima para baixo, mostrando na tela tudo o que pode ser visto e que a obra está olhando lá em tempo real, executando, conferindo. Isso é um nível de eficiência, uma diminuição de riscos de retrabalho e de incompatibilidades bastante grande. A gente está bem confiante, bem animado aí em ter desenvolvido esse projeto com essa metodologia de trabalho. Agora a gente está fatiando no outro sentido aí o prédio. Vocês podem ver que tem várias coresinhas diferentes. São aquelas cores, aí está aparecendo o cano de esgoto no azul claro, a máquina de ar-condicionado em cima da porta, por onde eles passam tem um forro de gesso. Então o projeto está inteiro desenhado de um jeito
em que todos os sistemas estão agrupados num único modelo 3D. Para se ter uma ideia, essa tecnologia ela é a mesma que está sendo usada nos melhores projetos do mundo. Então, até usei o mesmo exemplo, os estádios da Copa do Mundo foram desenhados num software BIM. Os melhores prédios da Europa ou dos Estados Unidos estão feitos também nessa metodologia que a gente está implantando aqui para vocês no projeto do UP. Tá? Eu acho que é basicamente isso que eu tinha para falar por agora. Depois a gente fica aí à disposição para algum esclarecimento e dúvidas, etc. Obrigado. Só pegar o... Pessoal, prosseguindo então aqui com a nossa apresentação. Nesse momento, a gente vai falar sobre orçamento. Existem dois momentos no orçamento do UP. A primeira fase, o primeiro momento, é a estimativa, onde a gente pega o estudo de massa, faz vezes a área construída pelo CUB através da NBR 12721 e chega num valor estimado do projeto. A segunda fase que eu vou apresentar agora é o orçamento detalhado. Então, assim, o arquitetônico avançou todas as etapas, junto com os complementares, houve a compatibilização entre eles e isso gerou informação para que o orçamentista especializado nisso pudesse, linha por linha, calcular em reais, em dinheiro, quanto custa cada item do projeto, desde um parafuso da porta até a telha lá da cobertura. Então, o BIM, ele tem essa vantagem de oferecer para o orçamentista uma visão em perspectiva para que ele tenha condições de orçar tudo. Eu separei aqui, né, alguns documentos. O orçamento, ele é um combo de vários documentos. O primeiro documento é esse aqui, que são as premissas. Ou seja, o que é uma premissa? É uma verdade pré-estabelecida que precisa ser confirmada. Então, esse documento, ele tem as premissas que são a base do orçamento. Por exemplo, a gente parte do pressuposto que a fundação do projeto vai ser sapata, fundação direta. Quando a gente começar a cavar e confirmar essa informação, ela vai estar de acordo com a premissa. E assim foi até o final. Então, esse é o primeiro documento que o orçamentista utilizou. O segundo documento dentro desse combo aí de documentos entregues são as composições de serviço. Essa apostila aqui tem 200 páginas, onde o Douglas, que foi orçamentista, ele entrou item por item. Então, eu vou dar um exemplo. Composição piso-garagem. O que são os itens? Quais são os itens que fazem essa composição? É o piso, o rejunte, a cunha, o próprio ceramista. Então, ele faz o cálculo daquela composição e coloca na planilha. E assim ele vai item por item. Tá? Esse é o documento de composição. E, por fim, a gente tem o terceiro documento, que é o documento analítico. Então, após a premissa, a composição dos serviços, ele elabora um documento que contém por etapa os valores, superestrutura, infraestrutura, e assim ele vem até o final, que é esse documento aqui. Feito isso, a gente encontra, né, o quadro resumo do orçamento do UP. Então, esse quadro que tem na tela, ele apresenta um valor de 13.261.000, certo? Que é esse valor aqui, ó. Esse valor confrontado com a estimativa inicial, a gente tem um confronto de 1,5% de desvio orçamentário. Se a gente pegar as boas práticas de orçamento de obra, vai dizer o seguinte, que um orçamento 8 para baixo ou 8 para cima, ele é considerado confiável. No nosso caso, o orçamento ficou com um desvio de 1,5%. No dia a dia, o que a gente vai fazer? Então, a gente tem o orçamento, né, que é a nossa bíblia ali do custo. Quando for adquirir um serviço, a gente vai olhar o valor que está no orçamento e vai abrir a negociação. Aqui eu peguei um exemplo do empreiteiro. Quando a gente consulta o orçamento, diz que é 38% do CUB, que é 2.925.000.
O Emanuel, que foi o vencedor da licitação, ele tinha um orçamento de 37,66. Mesmo estando abaixo do orçado, a gente continua, né, arrochando na negociação para conseguir um valor ainda mais competitivo. Então, nesse caso, a gente conseguiu uma economia de R$76 mil, né, abaixo do orçado. Então, essa foi a primeira vitória nesse sentido na aquisição de produtos e suprimentos. E isso vai acontecer, né, no dia a dia durante os 2 anos. O método que a GPR tem para fazer aquisição de suprimentos é através de uma startup chamada Conas. O que a Conas faz? Ela é o marketplace da construção civil. Então, ela está ligando o fornecedor com o construtor. No dia a dia, a Conas faz uma varredura, faz uma diligência de tudo que tem naquele momento no mercado. Eu vou dar um exemplo aqui de uma cotação. Então, a gente tirou do projeto, do quantitativo, laje treliçada. E aí manda lá na plataforma da Conas. E eles começam a fazer, né, os orçamentos. Esse é o resultado. A gente tem 6 orçamentos de laje treliçada. Cada orçamento tem o valor, o prazo de entrega, as condições de pagamento. Eles têm um ranking dos fornecedores, para que as pessoas possam dizer se gostaram, se não gostaram, se foi entregue no dia, se de repente o boleto veio errado. Então, todas as informações estão contidas ali naquele histórico. Dessa forma, a gente entende que a Conas nos oferece um ganho de eficiência para que a gente possa ficar dentro do que está orçado. Então, esse é um exemplo de como a gente utiliza a tecnologia no dia a dia. E o setor da construção civil, ele é um setor que foi pouco tocado pela tecnologia. Então, a Conas, no nosso dia a dia, né, ela tem uma grande relevância pelo resultado que ela traz para cada obra que a gente utiliza a plataforma. Feito isso, né, feito o orçamento detalhado, a gente entra num outro ponto que é o planejamento. Então, o orçamento detalhado, ele nos dá condições de planejar a obra. Então, imagine que a gente vai para uma guerra, né, de 2 anos, o setor da construção civil é um setor de alta complexidade, tendo em vista as inúmeras variáveis que a gente precisa controlar, e esses itens que estão na tela, eles são as nossas ferramentas de gestão. O primeiro deles é o planejamento das atividades. O que a gente tem aqui? Cada atividade do projeto, ela foi planejada em que sentido? A atividade, ela tem um início e um fim. Um menos o outro dá uma duração. Mas mais importante do que ter todas as atividades com início e fim, a gente tem predecessora e sucessora. E esse caminho crítico, né, essa configuração que a gente consegue antever, ela é fundamental para a gente desatar os nós durante o processo construtivo. Então, por exemplo, entre 1, 2 e 3, a gente entende que para chegar no 3 tem que passar pelo 2. É um exemplo simples, mas que a gente aplica isso a cada atividade. Vai subir uma parede de alvenaria. Tem o reboco e depois tem a pintura. Quando a gente mistura tudo isso, não parece tão simples e tão trivial como eu estou falando. Então, o cronograma das atividades, ele nos dá essa informação de maneira antecipada. Uma outra ferramenta de gestão na condução da obra é a linha de balanço. Se no planejamento das atividades eu estou com uma lupa olhando atividade por atividade, na linha de balanço, eu estou com um binóculo. Eu consigo ver de maneira panorâmica quais as equipes estão na obra naquele momento. Então, eu vou pegar, por exemplo, aqui, dezembro, né? Na semana do dia 3. A gente sabe que tem climatização, que tem gás, que tem alvenaria. E com essa informação trabalhada dessa forma, a gente consegue gerenciar melhor quais equipes estão na obra e o que elas estão fazendo. E gerenciar o conflito. Porque o cara do gesso não está nem aí para o cara do acabamento. O cara do acabamento não está nem aí para o cara da climatização. Então, há sempre essa sobreposição de serviços na obra, é um problema a ser gerenciado. E a linha de balanço nos auxilia nesse sentido.
Uma outra ferramenta de gestão no acompanhamento da obra são os ataques de fachadas. Se o planejamento das atividades ele trata dentro da obra, o ataque de fachadas ele trata fora. Então, por exemplo, a gente vai começar pela fachada leste, pela fachada oeste, nós vamos usar o balancim ou o andame fachadeiro. Tudo isso, né, é detalhado e mapeado nesse cronograma de ataque de fachada. E, por fim, a gente tem o cronograma físico-financeiro. A linha azul são as nossas receitas e a linha laranja são as nossas despesas. Cada contrato foi lançado no Cienge de uma forma, porque nem todo mundo entrou ao mesmo tempo. Os investidores entraram em tempos diferentes. Então, a gente tem uma linha de recebíveis que ela varia de acordo com a entrada de cada investidor. Agora que a gente tem o orçamento detalhado, a gente conseguiu mapear qual vai ser o nosso fluxo de despesa. O que a gente percebe aqui? Que nesse período, a gente tem, se nada acontecer, uma curva, né, onde a despesa está acima da receita. O que a gente tem que fazer? Achatar essa curva. Achatar está na moda, né? A gente tem que achatar essa curva para que a receita continue sendo protagonista em detrimento da despesa. Como é que a gente faz isso na prática? Se eu sei que nesse período aqui vai faltar gasolina, que eu vou ficar sem dinheiro, aqui eu já começo a negociar, por exemplo, esquadria. Ao invés de eu pagar em 4 vezes de 100 mil, né, eu vou lá e faço em 8 vezes. Então, eu vou prorrogando, eu vou protelando as minhas despesas para que essa linha possa ser achatada e a gente não fique sem dinheiro durante o projeto. Então, o cronograma físico-financeiro, ele nos dá essa visão antecipada, né, de como a receita vai confrontar com a despesa no dia a dia. Feito isso, a gente entra agora na parte de prestação de contas. Essa relação entre o administrador e o grupo cotista, ela se dá, no caso da GPR, de 3 formas. A primeira forma é o caderno contábil. Esse documento aqui, que eu tenho na mão, ele é a consolidação mensal dos resultados. Então, de maneira religiosa, todo mês a gente faz o fechamento com a conciliação bancária, todas as despesas, receitas, enfim, tudo, absolutamente tudo, está no caderno contábil. E o projeto, ele é 100%, né, fiscal. Então, não tem nada que não tenha nota. E aí, essa é a matemática do nosso empreendimento. Além disso, a gente presta contas através de um status report, que é esse relatório aqui, que é enviado de maneira periódica, que ele é uma narrativa do avanço físico da obra, com algumas fotos e algumas informações. Tá? E, por fim, um item que compõe essa nossa prestação de contas são as visitas programadas. O investidor, quando ele está na cidade, que ele quer conhecer a obra, ele avisa o nosso administrativo, que me comunica, e eu vou até na obra para receber os investidores. Aqui a gente tem a foto, eu e o German Pablo, que é um investidor argentino que investe com a gente. Então, eu vou lá e faço um tour na obra junto com ele e vou apresentando, né, o avanço físico. Essa é a forma que a gente faz a prestação de contas para os investidores. Antigamente, a gente imprimia os relatórios e entregava, né, no papel. O que a gente entende? Que agora é muito mais fácil. A gente faz o upload dessa documentação e o investidor faz o download. E aí ele analisa, ele arquiva, né, e faz questionamentos de acordo com o documento digital. Então, aqui, dentro do site da GPR, vocês vão receber, aqui a área reservada ao UP, vai constar na ata, né, o passo a passo para vocês entrarem na área do investidor e baixarem os documentos que vocês querem analisar. Instrumentos jurídicos. A nossa relação, ela está pautada, por enquanto, no termo de compromisso. Esse termo de compromisso agora ele vai migrar para um acordo de cotistas e um contrato social. O que é importante ressaltar aqui?
Quem é investidor que ainda não tem o ECPF tem que fazer, porque o acordo de cotistas e o contrato social vai ser assinado de maneira digital. E a junta comercial não aceita contrato social se não for da forma digital. Então, eu gostaria que cada um anotasse esse detalhe para que quem ainda não tem possa fazer o ECPF. Bom, agora eu vou passar a palavra para o Lucas, que vai falar um pouco sobre o mercado imobiliário, né, na região e em nível Brasil. Obrigado. Boa noite a todos. Meu nome é Lucas Madalosso, eu sou um dos sócios da GPR. Eu estou super feliz de estar aqui hoje falando com vocês. Muitos eu já conheço, outros ainda não tive essa oportunidade. Infelizmente, não tivemos a oportunidade de fazer essa assembleia presencialmente, em virtude de tudo que vem acontecendo, mas em algum momento nós vamos ter essa oportunidade, e também me coloco à disposição para receber todos, também tanto na obra, como principalmente para a gente poder falar de mercado imobiliário, de possibilidades de negócio. Esse é o pilar que eu represento na GPR, né, o pilar comercial, o pilar de mercado. E um outro assunto que eu vou abordar também são tecnologias, mas agora não tecnologias ligadas diretamente à construção, como apresentado pelo Marcelo e pelo Eduardo. As tecnologias que eu vou apresentar são tecnologias ligadas a mercado, ao consumo desse imóvel por quem vai morar no futuro, que é o locatário, e também que importam ao proprietário do imóvel, como no momento que ele for alugar ou que ele for vender o imóvel efetivamente. Mas eu prefiro começar trazendo alguns recortes, algumas notícias recentes que talvez sejam surpresa para algumas pessoas que estão nos assistindo, e eu quero evidenciar em notícias o momento positivo que o mercado imobiliário vem vivendo, talvez em virtude de todo esse medo causado pela pandemia. Normalmente, quando existe esse sentimento na nossa sociedade, uma tendência, ela se repete historicamente, que é utilizar o mercado como um porto seguro para os investimentos. E aí, o que a gente vem observando recentemente é resultados em recorde, tanto para imobiliárias como para incorporadoras. Eu tenho aqui algumas notícias, depois eu posso passar para quem tiver interesse por e-mail todas elas. Então, setor de construção civil registrando aumento nas vendas, e isso, como eu falei, tem sido pauta de conversas com as imobiliárias e com corretores de imóveis que eu venho tendo frequentemente. As incorporadoras que tinham suspendido os processos de abertura do capital na Bolsa de Valores, os IPOs, elas retomaram agora e estão fazendo fila na Bolsa de Valores. Isso também demonstra um apetite pelo crescimento do mercado imobiliário. Notícias que evidenciam também esse aquecimento do mercado imobiliário, uma delas é o aumento do consumo de materiais que servem à construção civil, como, por exemplo, a venda de cimento. Essa notícia, se eu não me engano, é da semana passada. E um outro assunto que se fala muito, eu sugiro também pesquisar, é a retomada em V do mercado imobiliário. Muitos especialistas falam dessa retomada em V, você tem uma queda abrupta e depois um crescimento da mesma forma. E aqui nós vamos começar então a abordar as tecnologias que hoje impactam o mercado imobiliário e cada vez mais são atores de transformação digital para o mercado imobiliário. E quando a gente fala de transformação digital, principalmente o grande objetivo da transformação digital é melhorar a experiência tanto do proprietário do imóvel, como do locatário do imóvel, como do comprador, como do vendedor. Esse é o grande objetivo da transformação digital. As empresas que sabem utilizar tecnologia em prol de uma jornada mais fluida, mais eficiente, mais feliz, são as empresas que estão crescendo, que estão conseguindo cada vez mais espaço de mercado. Eu falo isso
porque essa se tornou a minha vida nos últimos anos. Eu fui fundador da primeira plataforma de aluguel digital de Florianópolis, vendi ela, hoje não estou mais na Terraz. Foi um case que ficou conhecido Brasil afora. Então eu falo aqui é um assunto que realmente me interessa, tenho sido um estudioso, tenho me esforçado a aprender ele. E eu vou mostrar para vocês uma cronologia do avanço da tecnologia no mercado imobiliário. Primeiro surgiram as imobiliárias digitais, principalmente a Quinto Andar, que é a grande, a gigante, uma das maiores, a maior hoje do Brasil, sem sombra de dúvida, e uma das maiores do mundo. Ela já é um unicórnio, as empresas avaliadas em mais de $1 bilhão. A Terraz, aloquei de Minas Gerais. Então, aqui basicamente, nessa primeira fase, são empresas que passaram a fazer a intermediação imobiliária da forma que era feita antes, elas trouxeram isso para o digital. E ao trazer para o digital, reduz burocracia, melhora a velocidade em que a transação acontece e, principalmente, ela se torna mais conveniente. Ou seja, muitas vezes a pessoa não quer ir até uma imobiliária, não quer ir até um cartório e ela consegue resolver isso com as facilidades de uma imobiliária digital. Logo, então, esse assunto ele tem viralizado, que são várias imobiliárias digitais que já existem no Brasil, e cada vez mais a gente vai ver oferta disso. E para quem tá nos ouvindo, isso é super interessante, porque essa competição vai trazer cada vez mais um resultado melhor para o proprietário e para o locatário, efetivamente. Depois disso, e talvez em paralelo a isso, a gente teve a chegada a oferta, o acesso, vamos dizer assim, para o proprietário, principalmente, do aluguel de temporada, mas saindo daquela lógica de que antes aluguel de temporada era em região de praia, era com imobiliária local de praia. Isso veio também para as plataformas, principalmente o Booking e o Airbnb. Hoje, a região da Universidade Federal de Santa Catarina tem alguns dos melhores números de liquidez no aluguel de temporada. Então, aqui eu já deixo e afirmo com toda a clareza de que o UP ele serve não só para o aluguel anual, e aí você pode contar com o apoio de uma imobiliária tradicional, assim como uma imobiliária digital, mas também ele serve muito ao aluguel de temporada. E com base nisso, você pode utilizar o Airbnb, o Booking, e a gente vai conversar muito sobre isso ao longo do empreendimento. E por fim, esse para mim é mais um passo que o mercado digital tem dado. São empresas que elas unem. Então, ao invés de você separar, não, ou eu quero aluguel anual ou eu quero o aluguel de temporada. Não. Por que eu preciso escolher isso? Eventualmente, em algum momento, pode ser mais conveniente, tanto para o locatário como para o proprietário, o aluguel anual. Em outro momento, pode ser mais conveniente o aluguel de temporada. Como, por exemplo, nesse momento que nós estamos vivendo, com certeza, o aluguel anual ele é um negócio melhor do que o aluguel de temporada, em virtude das restrições que nós estamos vivendo. E aí surgem plataformas como a Lofteria, que é aqui de Florianópolis, são parceiros nossos, e também a House, que é o grande expoente nacional, onde você realmente pode colocar ali e o imóvel ele vai ser alugado conforme ele demonstrar um melhor resultado para o proprietário do imóvel. Então, essas são as plataformas que servem a esses dois, assim como nós temos diversas hoje que atuam com a venda de imóveis, apesar de eu acreditar que a venda do imóvel ela ainda é muito local, ela ainda depende muito do corretor, do especialista, né? E aí eu vou finalizando aqui a minha fala, falando que a Terraz, essa empresa que eu fui um dos fundadores, ela atuava bem pertinho ali, antes da venda dela, atuava bem pertinho ali do UP. E eu estou super feliz de estar aqui hoje conversando com vocês, ver o grupo 100% formado, e principalmente porque é uma região que eu tenho a plena convicção da liquidez da venda desse imóvel, do aluguel desse imóvel. Eu atuei ali por muitos anos. A gente utilizou muito durante o processo de captação de investidores algumas incorporações, né, que são aquelas, como o pessoal fala, as construtoras tradicionais, são as incorporadoras, ali ao redor, né, que praticam preços 30%, 40% a mais do que o preço de investimento no UP. E então, assim, eu estou bem feliz com a formação do grupo de investidores ter sido um sucesso.
e principalmente por estar naquela região, um projeto tão bonito desenvolvido pela Schneider Martins. E, inclusive, acredito tanto que eu invisto no empreendimento, tenho amigos, né, que eu acredito que estão assistindo aqui hoje, tem familiares também que investem no empreendimento. E muito do que a gente acredita é isso. A gente não conhece efetivamente o futuro, mas nós estamos aqui fazendo o nosso melhor e com certeza vamos fazer isso ao longo da obra para criar uma parte dele. Obrigado. Valeu. Pessoal, então a gente falou sobre projeto arquitetônico, sobre complementares, sobre a posição atual da obra, falou sobre planejamento, sobre orçamento. O Lucas agora falou sobre o mercado imobiliário, especificamente também naquela região da Universidade Federal. Diante disso, a gente encerra a nossa apresentação, né, sobre o UP. Agora a gente abre um espaço para conversar com vocês, perguntas e respostas, e ao final a gente vai fazer o sorteio das vagas de garagem, tá? Então, a Sabrina vai começar a colocar na tela aqui, ou através do chat, o pessoal vai começar a fazer perguntas. A gente tem o Arquimedes, que é co-anfitrião aí hoje do nosso evento. Ele vai fazer a ata, né, do que a gente está conversando. O sorteio da vaga de garagem também vai ficar registrado e depois a gente vai compartilhar digitalmente com vocês. E lembrando que quem não pôde assistir à Assembleia hoje por alguma razão, tem a oportunidade de depois assistir na íntegra, porque ela está sendo gravada. Tá? Alguém tem alguma pergunta? Essas carinhas que estão fechadas ali, o pessoal está online ou... Certo. Quem tiver a intenção de fazer uma pergunta, levanta o braço e aí o nosso administrativo aqui direciona, né, para essa pessoa e ela faz a pergunta. A pessoa que perguntou se portaria virtual está incluso na obra. Perguntou? Uhum. Bom, o empreendimento ele foi projetado para que o condomínio seja o mais competitivo possível. Então, portaria remota, a parte de infraestrutura, ela está toda direcionada, né, para que o condomínio seja um valor barato. Não tem piscina, não tem nada que onere, né, o condomínio. Como são várias unidades, 43, a tendência, né, que isso diluído entre as pessoas fique um valor competitivo. Porque essa é uma premissa nossa comercial, do Lucas e do Marcelo, de que o produto seja voltado para alocação, né, ou para um casal sem filhos, ou de repente com um filho só. Então, portaria remota, né, é a nossa orientação. Mas perceba que assim, essa é uma decisão depois da obra entregue. Então, a gente vai entregar fisicamente a obra, vai realizar uma assembleia onde vai eleger o síndico e que vai ter um CNPJ que cria personalidade jurídica do empreendimento. Então, é nesse momento que o grupo vai decidir, olha, ao invés do guardinha, a gente quer portaria remota, por exemplo, com a Embracon. E aí isso impacta diretamente no custo do condomínio. Né? Então, essa é uma decisão que, de novo, vai ser do grupo. Então, quem perguntou foi o Eduardo Gomes. Uhum. E a gente fez a resposta. Pessoal, mais alguma pergunta? Bom, então assim, se eventualmente depois tiver alguma dúvida, é só passar por e-mail, mandar no WhatsApp aqui da empresa que a gente vai respondendo, né, ao longo da semana. E sempre lembrando que a GPR tem uma sede administrativa ali no Itacorubi e a gente está à disposição no horário comercial de segunda a sexta, sábado e domingo também para visitar a obra. É só avisar com antecedência que a gente faz esse acompanhamento. Certo? Tem uma pergunta, eu vou responder ela. Eu passo a palavra então para o Lucas para responder o Eduardo. Bom, a pergunta do Eduardo, se a perspectiva de valorização foi mantida ou ela mudou de alguma forma. Nós
utilizamos durante todo o processo de captação de investidores um comparativo de mercado na região, onde aponta que as incorporações de padrão semelhante, próximas ao nosso empreendimento, elas estão sendo, preço de tabela, sendo ofertadas por volta aí, algo em torno de 9 a 10 mil reais por metro quadrado privativo. Então é super importante que quando o investidor for fazer a comparação, que ele compare realmente com empreendimentos novos e com um padrão semelhante ao nosso. Nós temos, inclusive, por exemplo, o empreendimento, é uma incorporação onde ficava o restaurante do IEGA, fica a 200 metros da nossa obra. Eles utilizaram, na verdade, pelo que eu tive contato, já é uma obra que, se não está toda vendida, praticamente está toda vendida, e ela ainda está em fase de obra. E, por exemplo, um apartamento de 2 dormitórios lá, as últimas unidades estavam sendo comercializadas por algo em torno de 560, 570 mil reais. Então, e um empreendimento que eu considero no mesmo padrão do nosso, nem melhor, nem pior, um padrão um padrão bem parecido mesmo. Então, sim, está mantida a avaliação e as informações, os recortes que eu trouxe na minha apresentação, eles mostram, na verdade, um superaquecimento do mercado imobiliário nesse momento, a partir do momento que o investimento imobiliário vira um porto seguro. Então, sim, ele está mantido e se esse movimento se mantiver para os próximos meses, é natural que haja uma escassez de imóvel e uma escalada de preços. Então, na minha visão, disso para melhor. Para pior, não vejo nenhum indicador que respalde redução de preços ou diminuição do retorno no investimento. Seja bem-vindo, Rodrigo Ferraz. Acho que está entrando agora aí. São horas. Chegou atrasado, mas veio, né? Rodrigo Ferraz é advogado especialista em mercado imobiliário e é um dos investidores aí do grupo. Pessoal, mais alguma pergunta? Bom, então, a gente vai começar o sorteio da vaga de garagem e se alguém quiser fazer alguma pergunta também não tem problema, a gente volta e depois responde, certo? Vamos preparar aqui para sortear as vagas. Antes de iniciar o sorteio das vagas, eu vou mostrar o que o condomínio oferece. Então, assim, são 43 apartamentos e cada apartamento tem a sua vaga de garagem. E todas as vagas têm o mesmo tamanho. Além disso, o condomínio oferece 2 vagas para visitante, 16 vagas para moto e 86 vagas para bicicleta. Sobre as vagas de garagem, qual foi o critério que a GPR utilizou? A gente vai fazer da seguinte forma. Aqui dentro tem da vaga 1 até a vaga 43, certo? Tem todas as vagas aqui. Eu vou tirar, vou chacoalhar e vou tirar um papel de cada vez. Então, por exemplo, eu tirei o papel aqui que é o 9. O 9 vai ser a vaga do 201. Quando eu tirar o segundo papel, que for o 15, por exemplo, ele vai ser do 202. E assim sucessivamente até o 607. Lembrando que a gente tem do 201 ao 212, do 301 ao 310, do 401 ao 407, quinto andar e sexto andar. Então, esse é o nosso critério, essa vai ser a nossa metodologia. A gente entende a mais justa, porque aqui eu posso tirar a melhor vaga, primeiro, como a última vaga a sair pode ser melhor. Então, a gente sugere dessa forma. E só salientando que a vaga número 17, ela é de deficiente. Então, ela vai ser sorteada aleatória,
Só que o investidor que ficar com essa vaga, no futuro, quando entrar um deficiente no prédio, esse deficiente tem o direito de requerer essa vaga. Então, essa é a única, é o único detalhe, certo? Então, vamos lá, vamos dar início aqui ao sorteio das vagas e a equipe vai me ajudar. Primeira vaga, número 13. Essa vaga, então, é a vaga do apartamento 201. Segunda vaga, 30, do apartamento 202. Vaga 31, apartamento 203. Aqui é... Vaga 6, 204. Vaga 23, 205. Vaga 25, 206. Vaga 20, 207. Quatorze, 208. Trinta e sete, 209. Trinta e seis, 210. 34, 211. 35, 200 e, desculpa, número 8, 212. Bom, então, dessa forma, a gente finaliza o loft duplex, da 201 até a 212. Agora a gente vai dar início ao terceiro andar, que é da 301 a 310. 301, 16. 302, 33. 303, 7. 304, vaga 10. 305, vaga 3. 306, vaga 4. 307, vaga 5. 308, vaga 26. 309, vaga 15. 310, vaga 22. Bom, dessa forma, a gente finaliza o terceiro andar. Agora a gente vai entrar no quarto. 401, 32. 402, 39. 403, 43. 404, 42. Apartamento 405, 38. Apartamento 406, 27. Quase no final, pessoal. Apartamento 407, 18. Quinhentos e um, 11. Agora a gente entrou no quinto andar. Quinhentos e dois, 29. 503, 1. 504, 24.
505, 28. 506, 2. 507, 12. 601, desculpa, 19. Agora entramos no último andar. Né? 602, 9. 603, 17, que é a vaga do deficiente. 604, 35. 605, 21. 606, 41. E a última vaga, do 607, vaga 40. Certo? Bom, então, a gente tem aqui, deixa eu pegar na mão, a lista onde tem o número da cota, o número do investidor e agora a sua vaga de garagem. Esse documento, o Arquimedes, que está fazendo a ata, vai anexar e todos vão receber de maneira digital, para formalizar o sorteio. Por fim, a gente tem duas vagas, obrigado, Lucas. A gente tem duas vagas extras, certo? Se 2 investidores tiverem interesse nessas vagas, a gente resolveu a situação, cada um pega uma. Se 3 ou mais investidores tiverem interesse na vaga, qual vai ser o critério? A gente vai colocar os nomes num papel, eu vou colocar todos os interessados aqui dentro, vou chacoalhar. Os 2 primeiros papéis que saírem serão os contemplados para adquirir a vaga. Esse é o nosso método. Já adianto que o valor da vaga, R$35 mil, pode ser parcelado, isso a gente faz um alinhamento, e ele vai exclusivamente para o caixa do projeto. Então, ele fica lá como um fundo de reserva. Se a gente tiver algum contratempo, qualquer coisa que possa machucar o caixa do empreendimento, a gente já vai ter R$70 mil, né, de fundo de reserva. Essa vai ser, né, a destinação do valor. Feito isso, eu gostaria de perguntar quem dos senhores tem interesse pelas 2 vagas de garagem. Pode ser pelo chat, o pessoal da Projecta está acompanhando. Aí, só me passar os nomes, a Sandra coloca no papel, eu coloco dentro do recipiente, a gente chacoalha e tira os 2. Vaga de garagem, uma pergunta aqui, pessoal, do Eduardo Gomes. Vaga de garagem tem perspectiva de valorização? No mercado hoje, uma vaga de garagem está em torno de R$40 mil. E aí a gente colocou 35 para ficar um valor mais competitivo. Qual é o meu entendimento? Em alguns momentos, a pessoa busca um outro imóvel porque casou, a mulher comprou um carro e aí não tem como deixar o carro na rua. Então, eu entendo que a vaga de garagem é um coringa para que a pessoa permaneça no imóvel. Agora, isso. Não a vaga em si sozinha. Eu acho assim, vou comprar a vaga por 35 para depois tentar revender ela por 50, 60. Pode ser que dê jogo, mas no meu entendimento e aqui da equipe, é mais para agregar valor ao imóvel que a pessoa adquiriu. Eu diria, se me permite, Eduardo, eu diria que a vaga extra de garagem, ela traz mais liquidez ao imóvel. Uhum. Todos os imóveis ali foram pensados para ter alta liquidez com uma vaga de garagem, né? Então, a relação é muito boa entre a metragem privativa do imóvel com uma vaga efetivamente. Agora, obviamente, que quem tiver 2 vagas de garagem acaba tendo um diferencial. Então, essa é a nossa visão. E, claro, e além disso, os R$35 mil, eles ainda vão permitir um acréscimo um pouco acima desses R$35 mil.
no valor do imóvel. Vamos pensar aí algo em torno de 40, 45 mil a mais no preço na hora de vender. Mas principalmente a liquidez. Esse é o grande fator. Certo. Tem mais alguém? Bom, até esse momento a gente tem o José Hildo, né, que inclusive é pai do Lucas. Mais alguém? Bom, então, uma vaga a gente vai apropriar no apartamento do José Hildo e a outra vaga nós vamos deixar ela em stand-by. Durante a construção do UP, se eventualmente a gente encontrar alguém com interesse, a gente vai fazer, né, essa venda e vai reverter o valor para o caixa do projeto. Tá certo? Mais alguma pergunta? Acho que é isso. Pessoal, feito isso, a gente vai finalizando então a nossa assembleia. Em nome da GPR, do Lucas e do Marcelo, a gente quer agradecer a presença de todos. O Emerson se posicionou ali. Eu tenho. O Emerson Rodrigues Colombo. Tá, Emerson. Bom, então agora a gente tem 2 interessados e 2 vagas. Se não houver a manifestação de mais ninguém, o Emer e o José ficam com as vagas. E se alguém entrar na disputa, daí a gente vai para o sorteio. Dou-lhe uma, dou-lhe 2, dou-lhe 3. Se ninguém se manifestar, a gente vai encerrar com o José e com o Emer. Pessoal, mais alguém? Agora, vamos aproveitar o embalo, então, para ficar emocionante. Aumenta o preço, pô. Isso, o Eduardo Gomes já sinalizou, né? Então, nesse momento, a gente tem o Emer, o Gomes e o José. Isso. Aí, agora já está dando, vai para a disputa no sorteio. O bolão. Se alguém tiver mais uma opinião aí, mais um interesse, a gente coloca no sorteio. Ô, Sandra, tu traz ele aberto e coloca aqui. Bom, então, vamos lá, pessoal. Vamos fazer o sorteio aqui. Então, me dá um por um que eu mostro na câmera. Ó. Eduardo Gomes. Aí tu amassa ele. José Hildo. E, então, esse aqui é o do Emer, tu já abriu? E o Emer. Tá, deixa eu mostrar o do Emer. Esse aqui é o do Emer. Ó. E do Emerson. Então, vai esse para dentro. Vamos chacoalhar bem aqui. E vamos dar para o... Não, o Lucas não, porque ele está comprometido que o pai dele está na disputa da vaga. Então vamos para o Marcelo aqui. Se declara impedido, hein? Suspeito. Já pegou as 2? Isso. Segura para mim aqui, por gentileza. Então a vaga ficou com o Emer, lá de Criciúma. E com Eduardo Gomes. Os 2. Certo? Fala pro pai do Lucas que a culpa foi minha, tá? Não foi do Lucas. Então, segura aí pra gente. Pessoal, feito isso, então a gente vai dando encerramento para a Assembleia, se não aparecer mais... Ó, eu vendo a minha vaga... Já bota um 5 em cima. Pessoal, então, em nome da GPR, eu quero agradecer a presença de todos. Reitero que essa assembleia foi gravada, vai ficar disponível aos investidores. O Arquimedes vai finalizar a ata e a gente vai enviar por e-mail. A sede administrativa da GPR é ali no bairro Itacorubi e a gente está à disposição de vocês, tá certo? Obrigado pela atenção, uma boa noite a todos e se cuidem.